Bom, hoje no nosso projeto Evangelho por Emmanuel, nós vamos tratar do Lázaro. São dois textos do livro Caminho, Verdade e Vida, porque são textos que falam do mesmo assunto, aí a gente preferiu pegar os dois textos. O primeiro é o capítulo 112 do Caminho, Verdade e Vida, é Como Lázaro. O segundo é a sequência, o capítulo 113, Não Te Esqueças. A coisa é muito simbólica, né? O Evangelho é muito simbólico, as palavras de Jesus são muito simbólicas. Essa história da morte do Lázaro, de ressuscitar o Lázaro, às vezes que Jesus falava, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, o Evangelho, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Então, e muitas vezes no Evangelho, a palavra morto está se referindo àquele que não tem a vida espiritual. Jesus veio para trazer a vida, como ele mesmo disse. Vim para trazer vida e vida em abundância. Que vida em abundância? A vida do espírito imortal. Por isso que ela é abundante, porque ela não tem fim. Essa vida do corpo não é abundante. Essa vida do corpo ela tem fim, ela é material e ela é temporária e curta. E quem desconcentra da vida do espírito e vai cuidar só dessa vida temporária, para Jesus ele está morto. Ele está morto como o corpo, né? Ele se ausenta da vida. Emmanuel tem um texto que ele fala disso com muita clareza. Ele diz que cadáver é uma coisa, o morto do Evangelho é outra coisa. Cadáver é um corpo sem vida. O morto é alguém que se ausenta da vida. Então no Evangelho, quando aparece o morto, não é um cadáver. O morto é alguém que se ausenta da vida. E aí, com esses símbolos todos, de morto e de vivo, desse vivo do espírito imortal, de vida em abundância, de quem se ocupa dessa vida espiritual em abundância, esse está vivo. Está vivo e vai adquirindo essa vida em abundância que Jesus trouxe. E quem não cuida dessa vida, do ponto de vista espiritual, está morto, né? Aí esse texto da passagem de Lázaro, do Evangelho, que Lázaro já estava morto há alguns dias, e Jesus ressuscitou o Lázaro, esse texto Emmanuel pega no sentido simbólico. Pega o fato de ressuscitar em alguns aspectos. Tem o fato de ressuscitar, como a gente entendeu no Evangelho, que Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou, mas tem também mais alguns aspectos, e o que o Emmanuel pega? O ressuscitar em vida. Eu posso estar aqui existindo, mas morto espiritualmente. Então eu sou um desses mortos, enterrando os mortos. E de repente eu conheço o Evangelho, eu conheço Jesus, eu ressuscito. Então eu posso estar encarnado, vivo e ressuscitar vivo. Porque eu modifico a vida. Eu estava morto e vim para a vida. É o caso do filho pródigo. Quando o pai fala para o filho ciumento, seu irmão estava morto e voltou para a vida. Por que ele estava morto e voltou para a vida? Porque ele saiu dissolutamente, cuidando só da existência terrena daquele momento, e depois voltou para a casa do pai. E esse fato de voltar para a casa do pai é regenerar, é converter, é mudar a vida. Isso é ressuscitar também. E tem o fato de também da doutrina espírita, que é outro aspecto simbólico também, em relação ao Lázaro, é que de uma encarnação para outra, a gente ressuscita. E ressuscita esquecendo relativamente o passado, com novas oportunidades. Aí esse texto fala de tudo isso, desses mortos, desses vivos, e da exemplificação que alguém que estava morto e que revive pode dar para quem está ao seu lado, como foi o caso de Lázaro, que muita gente ia para Betânia para ver Jesus e ver também o Lázaro, que era a prova viva de ter se ressuscitado, e ele ajudava a converter os outros. Então quem se converte aqui na encarnação é um Lázaro, que vai exemplificar a conversão.
Olha aqui as comparações do Emmanuel. Então esse texto é muito rico e a gente vai deixar o texto falar por si. E esse primeiro texto, como Lázaro, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 118, foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. O versículo é o seguinte: e o defunto saiu, quando Jesus chamou para o Lázaro sair, né? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: deixai-o ir, desligai-o. Quer dizer, desligai-o e deixai-o ir. Aí o Emmanuel começa o texto dizendo que esse regresso de Lázaro à vida, que ele estava lá sepultado com aquela pedra, Jesus mandou tirar a pedra e mandou Lázaro sair, essa é a passagem do Evangelho, né? Esse regresso de Lázaro à vida ativa é simbólico, é muito simbólico, para todos nós. Aí ele diz: todos os criminosos que se arrependem, todos esses que erram, esses pecadores, que ele chama assim no texto, esses que desviam do caminho da casa do Pai, quando eles acordam, quando eles se arrependem, quando eles abrem uma brecha na consciência que eles começam a perceber, eles entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Então o Lázaro traz a ideia do recomeçar. Ele recomeça porque ele ressuscitou, ele recomeça porque ele adquire uma vida nova, e ele, exemplificando essa vida nova, ele proporciona o recomeço de terceiros, pela exemplificação. Olha quanto símbolo tem em tudo isso. E o Emmanuel diz no texto: Lázaro não podia ser feliz tão somente por voltar à vida na carne, né? Mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana. Então o fato da alegria do Lázaro de ressuscitar não era somente voltar ao corpo, era ter nova oportunidade de continuar a vida com valores novos. Tanto que depois que o Lázaro ressuscitou, ele continuou vivendo com valores novos, ele se modificou. No caso dele, foi essa passagem simbólica, né? Foi essa passagem. E no caso nosso, daqui do texto do Emmanuel, ele está trazendo isso todo para esse simbolismo das oportunidades, tanto de reencarnar e voltar com novas oportunidades, de reviver com novos valores, quanto aqui mesmo, encarnado de um dia para o outro, de uma noite para outra, no mesmo momento eu posso cair a ficha e começar a me modificar, e nesse momento eu estou ressuscitando. Então a gente pode ressuscitar a qualquer momento. Quando Jesus fala, vinde a mim, é o mesmo chamado que ele fez para o Lázaro. E quando a gente ouve esse chamado, quando a gente desperta para esse chamado, por isso que ele falou, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Então esse despertar dentre os mortos é o despertar dentre aqueles que não estão vivendo o espírito imortal, que estão vivendo a vida da mortalidade, a vida perecível, a vida que vai acabar rápido, né? Aí o Lázaro não seria feliz somente por regressar. A questão maior era a oportunidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E eu posso reiniciar essa experiência com valores novos todo dia. Então eu posso também, simbolicamente, eu posso reviver a cada dia. Eu posso renascer a cada dia. Eu posso ressuscitar a cada dia. Aí o Emmanuel traz para a reencarnação, né? Nessa faina evolutiva, nesse caminho humano evolutivo, cada vez que o espírito alcança o mestre humano, o mestre divino, alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, cada vez que a gente reencarna, né? A gente está desenfaixado, como Jesus falou para as pessoas lá, né? Desligai-o, deixai-o ir, que o Lázaro saiu da sepultura cheio de faixa, amarrado, cheio de coisa, que era um costume da época de sepultar daquela forma. E olha mais um simbolismo: desatai-o, desamarrai-o, tira essas coisas que estão prendendo ele. O que está prendendo ele? O que está me prendendo? Né? Está me prendendo todos os meus erros, todas as minhas culpas, todos os meus problemas de consciência, todas essas questões que me prendem. Olha o véu do esquecimento.
O véu do esquecimento é esse, desatai-o, deixai-o ir. Reencarnou, desata, segue um novo momento, uma nova oportunidade de viver valores novos. E mesmo encarnado, de um dia para o outro, eu posso desatar daquela culpa, daquela coisa que me amarra, daquela coisa que continua em mim, me livrar. Isso é libertação. Quando eu entendo isso, desatai-o e deixai-o ir, que foi um pedido de Jesus, desatar qualquer pessoa que está presa a mim por essas imperfeições, é perdoar também, é entender, desatar, deixa ir, deixa ir. E a gente fica prendendo, amarrando a nós mesmos e os outros. Esse desatai-o, deixai-o ir, também é muito simbólico. E Jesus fala, nesse desligai-o, deixai-o ir, o Emmanuel comenta, essa passagem é de profunda beleza. E ele comenta, preciosa é a existência de um homem, porque foi permitido o desligamento dos laços criminosos com o passado. Aí ele está falando de provavelmente de uma reencarnação, né? Deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual. Esse processo da reencarnação é esse processo de oportunidade de reconstituir, de reconstruir e santificar a vida espiritual. Sair do mundo dos mortos, né, e entrar no mundo dos vivos, daqueles que vivem em busca do crescimento espiritual. Tem um texto do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 75, o Emmanuel diz: é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro do túmulo. Olha o simbolismo. É importante lembrar que Jesus não apenas arrancou Lázaro do túmulo, trazendo de volta a vida. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo, Lázaro, deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Então, o Lázaro deveria estar desalgemado, desamarrar, desprender, desligar. Olha o véu do esquecimento no ponto de vista da reencarnação. E olha o perdão, a compreensão, o fim das culpas, desse remorso que nos afunda. A consciência do erro é uma coisa. E com a consciência do erro nós procuramos viver de maneira diferente, em busca do mundo dos vivos, desses vivos em espírito, que Jesus trouxe essa vida em abundância. Não nos prendermos a essa culpa, desatai-o, deixai-o ir. Então o espírito precisa ir, tanto numa reencarnação, quanto na mesma reencarnação, quanto nesse momento, a todo momento. Isso é também bater o pó da sandália, que Jesus falava, né? Sacudir o pó. Quando a gente sacode o pó também, a gente desata. E sacudir o pó e seguir. Sacudir o pó de tanta coisa que nos prende, tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta coisa. Vamos desatar tudo isso, bater o pó da sandália também em relação a tudo isso. Isso é ressurreição. Isso também é ressurreição. Aí a gente já entra naquele segundo texto do Caminho, Verdade e Vida, que é não te esqueças. Aí o Emmanuel traz pra gente. Olha que bonito. No primeiro texto, ele falou simbolicamente de voltar à vida do Lázaro, que saiu da sepultura. Jesus mandou desprender, desatar e deixar ele ir, deixar viver. E o Emmanuel disse que uma nova reencarnação é um novo recomeço. Não basta voltar só por voltar. Voltar é a oportunidade de viver diferente. Voltar é a oportunidade, uma nova encarnação é a oportunidade de viver melhor, de sair também do mundo dos mortos. E mesmo na mesma encarnação, a cada momento que eu encontro esse Jesus, que eu encontro esse Evangelho, essa boa nova, que eu me liberto, eu também ressuscito. Porque eu saio nesse momento do mundo dos mortos. O filho pródigo, em vida, saiu do mundo dos mortos. E o pai reconheceu isso e recebeu. Aí esse segundo texto, não te esqueças, Caminho, Verdade e Vida, 113, o próximo capítulo. Por isso que eu peguei os dois,
porque eles estão falando do mesmo assunto, embora com abordagens diferentes. E nesse, o Emmanuel também pega um versículo do Evangelho de João, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O Emmanuel está falando que por causa dele, o Emmanuel está comentando o Evangelho de João, quando João disse que por causa dele, do Lázaro, muitos dos judeus iam a Betânia visitar Jesus, conhecer Jesus, procurar Jesus e conhecer também o Lázaro. E por causa do Lázaro, que era uma prova viva do ressuscitar, do voltar para a vida, eles também se modificavam. Então ele está falando da exemplificação do Lázaro. E traz para a gente a responsabilidade que nós podemos ser esses Lázaros. Nós devemos ser esses Lázaros. Saindo dos nossos erros, saindo do mundo dos mortos, nós também vamos ser esses Lázaros, exemplificando, e as pessoas à nossa volta vão reconhecer Jesus em nossa mudança, em nosso comportamento. Aí no texto o Emmanuel diz que narra o Evangelho de João, que muita gente ia para Betânia, né, buscar encontrar Jesus, mas não somente para ver Jesus, eles queriam também ver Lázaro retirado do sepulcro. Aí Emmanuel comenta, nessa movimentação muitos iam e voltavam transformados, irritando os fariseus. Esse ponto é importante, irritando os fariseus. Quem não se transformou e que não quer a transformação dos outros, condena aqueles transformados. A pessoa quando desperta, a pessoa quando começa a sair do mundo dos mortos e entrar no mundo dos vivos, muitos dos outros mortos condenam, pressionam, atrapalham. É exemplificação para uns e desafio para os outros, para aqueles que não querem. E Emmanuel comenta isso, né? Essa irritação aos farisaicos. Ele diz, olha, essa lembrança do apóstolo, falando que alguns judeus que iam para Betânia, que conheciam Jesus e que conheciam também o Lázaro e voltavam transformados, isso irritava os fariseus. Emmanuel diz que essa lembrança é preciosa. Só que ele comenta que a situação é idêntica nos dias atuais. Como idêntica nos dias atuais? Onde estão os fariseus? Onde estão os Lázaros? Onde está Jesus? Jesus está no Evangelho, Lázaro está em qualquer um que se transforma, que volta para o mundo dos vivos, e os fariseus são todos aqueles que condenam a transformação do Lázaro e a transformação e a influência boa que o Lázaro traz para todos os outros. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada pelo seu amor, e continua sendo. O Jesus hoje é o Evangelho, é a sua palavra, a sua mensagem. Então toda vez que alguém encontra essa mensagem, ele encontra Jesus. E quando ele encontra, ele pode ressuscitar, se ele ouvir. Se ele tiver olhos de ver e se ele tiver ouvido de ouvir, ele também ressuscita. Então, a alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada pelo seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. É essa morte do sentimento que Jesus fala dos mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque é no sentimento, que é o amor que Jesus trouxe, que o Deus é amor, que João falava, e Jesus exemplificou esse amor, porque ele estava em comunhão com esse amor. Eu e o Pai somos um, então ele está em comunhão com esse amor. E ele trouxe esse evangelho de amor. Então, quando alguém não está com esse sentimento, fraternidade, perdão, compreensão, tudo isso é esse amor. Tudo isso é esse amor. Né? Fazer ao próximo o que quer para si, tudo isso representa esse amor. Né? E quando não tem esse amor, está morto. É a morte do sentimento, é a morte do amor. Então é a morte do Jesus em nós, é a morte do Deus em nós. Aí está morto. Né? Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Olha a referência dos mortos simbólicos, né? Muitos homens estão mortos, sepultados. Quando Jesus disse o sepulcro é caiado por fora e podre por dentro, também são esses mortos, né? Que lá por dentro está podre. Se está podre, por dentro está podre. O que está por dentro? O sentimento. Então o sentimento está podre, está morto.
Esse também está morto. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros. Então ele chama a indiferença, o egoísmo, essa negação, de sepulcro, de cova, onde enterra os mortos, do lugar de guardar os mortos. Então, esse sentimento, o coração que está morto para esse sentimento de amor, de fraternidade, ele é um sepulcro. Ele é um sepulcro. Aí ele comenta, quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, quando ele é tocado pelo Cristo, ele enxerga esse amor, ele muda esse sentimento, ele volta para o mundo dos vivos, então ele também ressuscita. Pode estar aqui encarnado de um dia para o outro, ele também ressuscita. Então, quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, de ressuscitar em vida, qualquer um do companheiro, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Então todo mundo quer ver alguém modificado. Fica curioso, quer ver se modificou mesmo. Observa a conduta. Será que mudou? A gente conhece muito isso. Alguém mudou. Mudou como? Era isso e agora é isso. Se transformou. A transformação depois que conheceu o Evangelho, foi depois que conheceu Jesus. E a influência que a modificação dele causa nos outros, nos seus companheiros mais próximos. Então nós somos Lázaros também. A todo momento que a gente conhece Jesus e que a gente também ressuscita, que a gente também sai do mundo dos mortos, a gente também vira um Lázaro. A gente também gera curiosidade. E o nosso comportamento também é exemplificação, para que outras pessoas também conheçam Jesus. Olha que tanto símbolo bonito, né? Tem um livro, Via de Luz, capítulo 61, que fala disso também, no capítulo Também Tu. Por que também tu? Porque também tu é Lázaro. Porque também nós somos Lázaros. Ele diz, Lázaro fora cadáver e revivera. É o fato evangélico, é o fato da narração evangélica, né? Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara para a vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador. Por que glorificação permanente do Salvador? Porque foi Jesus que ressuscitou ele, né? Uma cura insofismável. Não dá para discutir. Jesus pegar um cara que estava num sepulcro há 4 dias e trazer de volta para a vida, como é que você vai discutir, né? Ele era a glorificação do Mestre. Indiscutível isso. E ele constituía em Jerusalém uma carta viva do poder do Cristo. O Lázaro passou a ser um exemplo do poder do Cristo. E todos queriam conhecer Lázaro. Ele destoava dos conterrâneos. Por que ele destoava dos conterrâneos? Porque ele saiu do mundo dos mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O Lázaro se modificou. Por isso ele destoava dos contemporâneos, dos conterrâneos. Tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. Olha só, os fariseus. Os fariseus queriam destruir Lázaro. E os fariseus de hoje? Querem destruir todo mundo que começa a se modificar. Começam a ironizar, começam a questionar, começam a fazer piadinha, começam né? Porque eles também querem destruir os novos Lázaros. Porque os novos Lázaros também dão testemunho da presença de Jesus. Porque eles mostram o poder de Jesus na vida deles, que esse Jesus fez eles ressuscitarem. Por isso é difícil o meio antigo aceitar que alguém daquele meio ressuscite. Porque ele vai ser ridicularizado, ele vai ser questionado, né? Mas alguns vão perceber esse testemunho. E aí, nesse momento, essa pessoa que se transformou, que voltou à vida, que ressuscitou, passa a ser um novo Lázaro. E aí, nesse mesmo texto, também tu, Emmanuel comenta, o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias de hoje. Por quê? Os fariseus que se irritavam com a mudança de Lázaro, a influência de Lázaro nos outros, ainda existem. Apenas com a diferença de que a Jerusalém hoje é o mundo inteiro. Para esse fariseu, Jesus deve continuar crucificado e todos os Lázaros
que ressurgirem devem ser condenados à morte. Olha só, os fariseus de hoje continuam querendo o Cristo crucificado e continuam querendo os Lázaros mortos. Bonito, né? Muito bonito. O farisaísmo de hoje não tolera a condição de redivivos de alguém que voltou para a vida, que saiu do mundo dos mortos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Então é essa palavra do Cristo, é essa mensagem do Cristo que traz a vida de volta. E que a pessoa sai do mundo dos mortos e entra nesse mundo do Espírito. Não tem fantasia aí. Entra no mundo da imortalidade. Acorda que a vida não é 50 anos, 60 anos, 80 anos. Acorda para a imortalidade. Essa imortalidade, ela já está dizendo, né? É o mundo dos vivos, daqueles que não morrem. E aquela vida temporária, de poucos anos, de alguns anos, essa é a vida dos mortos, que morrem junto com os corpos. Simbolicamente, claro. Se, portanto, você é um beneficiado de Jesus, se você, o Emmanuel continua nesse segundo texto, se você já foi beneficiado por Jesus, se você já encontrou esse Jesus, se esse Jesus já te ressuscitou também, já te tirou do mundo dos mortos e trouxe para o mundo dos vivos, para essa vida em abundância, para essa vida do Espírito, para essa consciência da imortalidade, se você já é um filho pródigo, que está voltando para a casa do Pai, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, olha, essa frase diz tudo. Se a mensagem de Jesus já te tirou do pó da terra, já te tirou daquilo que vem do pó e volta para o pó, e trouxe a vida infinita, trouxe a imortalidade, a mensagem de Jesus já te tirou da morte e trouxe para a vida em abundância, né? Recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todo mundo já ouviu falar em Jesus. Todavia ainda não estão preparados para compreendê-lo integralmente. Mesmo que todos tenham tido notícia de Jesus, nem todo mundo está preparado para ouvir, para ver e para atender a esse chamado. Mas aí, com a exemplificação dos Lázaros, é a boa influência. Aí é um trabalhador do Cristo. Passa a ser um trabalhador do Cristo. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Olha só, quem ouviu o chamado, quem acordou e se transformou e saiu do pó, da terra, do mortal, para a vida imortal, para a compreensão da imortalidade do Espírito, buscar primeiro as coisas de Deus, que essas coisas do Espírito. Quem já fez isso é um Lázaro. Somente começarão a receber esses amigos, essas pessoas que rodeiam esses Lázaros, né? Somente começarão a receber a claridade da crença por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Olha a comparação. Na passagem do Lázaro, quando muitos judeus iam para Betânia visitar, procurar Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus e conhecer o Lázaro, eles reconheciam o poder de Jesus no Lázaro ressuscitado. E hoje, qualquer pessoa que modifica a vida, sai dessa vida de imperfeições e entra na vida da imortalidade, da consciência da imortalidade, na busca da virtude, do conhecimento espiritual, dos valores morais, essa pessoa é o novo Lázaro. E as pessoas que rodeiam essa pessoa rediviva, que nasceu de novo para a vida, as pessoas vão reconhecer nessa pessoa o poder de Jesus. Então você passa a ser um trabalhador do Cristo. Na medida em que cada um se transforma em um novo Lázaro, que também ressuscitou, que também saiu do mundo dos mortos e passa a trazer a influência dos vivos para os vivos. Então passa a colaborar com Jesus, que veio trazer a vida em abundância. Então quem é esse exemplo consegue também começar a trazer a vida em abundância. Olha que bonito, né?
E essas pessoas que rodeiam reconhecem nessa pessoa transformada o poder de Jesus, que ele demonstra pela sua transformação, não pela sua palavra, não pelo seu discurso, é pela sua transformação, é pelo que ele faz. Aí o Emmanuel dá um fechamento para o texto. Se você já foi chamado pelo Senhor da vida, se você já acordou, se você já ouviu esse chamado, se você já saiu do túmulo, porque quando ouve o chamado, sai do túmulo. E aí Jesus pede para desenfaixar e deixar ir, né? E as pessoas nos desenfaixam e nós também nos desenfaixamos de tudo aquilo que nos prende. Isso é libertação. A mensagem de Jesus é essa mensagem que desenfaixa. A mensagem do perdão, da compreensão, da oportunidade de olhar para frente e fazer um amanhã novo e fazer um momento novo a partir de agora. Isso é desenfaixar. É não ficar preso no passado, é não ficar preso, quando ele falou ali atrás, nos escuros do sentimento do túmulo. Então a gente não fica preso com as coisas mortas, do tempo dos mortos que a gente vivia, né? Então, se a gente já foi tocado, se a gente já ouviu, está na mão de cada um. Continuar entre os mortos ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Cada um que ouviu esse chamado, que já foi tocado por essa mensagem, está em suas mãos. Continuar entre os vivos ou continuar entre os mortos. É o livre-arbítrio. E se a gente ouviu, é melhor continuar a transformação dessa vida em abundância, exemplificando os ensinamentos de Jesus. Aí seremos novos Lázaros, influenciando as pessoas que rodeiam a gente. É muito bonito. E aí, para encerrar, no livro Via de Luz, aquele mesmo texto, também tu. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, se você saiu do mundo dos mortos e entrou na vida em abundância, no mundo dos espíritos, a partir da influência da mensagem de Jesus, recorda que os fariseus continuam vivos, que os fariseus continuam por aí, né? Recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, esse farisaísmo ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Ainda tem uma força contrária à modificação de cada um. É bom a gente lembrar disso. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Não bastou a crucificação de Jesus, querem matar também os Lázaros. E quem começa a ser esse Lázaro, que começa a escutar o chamado de Jesus, acordar nessa sepultura e ouvir esse chamado e começa a atender a esse chamado que Jesus fala, levanta-te e sai. Então quem ouviu vai ter que levantar com as próprias pernas. É esse levantar que precisa de muita vontade, que precisa de muita coragem. Porque Jesus não foi lá dentro buscar o Lázaro. Tiraram a pedra e ele chamou. Esse é o chamado, vinde a mim. Levanta-te e anda, e vem aqui para fora, né? E sai do túmulo, sai do mundo dos mortos. Esse chamado é a todo momento para todos nós, né? Para a gente ouvir esse chamado, sair do mundo dos mortos, sair desse túmulo das inferioridades, daquela podridão das coisas mortas. E a gente sai porque a gente sai para a luz. E o túmulo é escuro, a gente sai daquele escuro para a luz dessa mensagem. E quando a gente sai ressuscitado. A gente sai em busca dessa vida em abundância que a gente ouviu. E aí a nossa conduta nova vai fazer com que a gente seja novos Lázaros. Lembrando que, da mesma forma como crucificaram Jesus, desejam também a morte desses novos Lázaros. Todos os novos Lázaros também enfrentam seus testemunhos. Por isso tem que ter coragem para enfrentar os testemunhos dos novos Lázaros. Ser cristão não é fácil, nunca foi. Mas é a vida é a vida imortal, é daqueles que buscam a imortalidade, que vão superar a morte. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.